conversando antes aqui, antes de a gente falar de borderline, que putz, é um assunto também que eu queria falar bastante, eu tinha uma ideia, ou eu tinha essa certeza que serial killer era uma coisa exclusiva de homens. E você estava dizendo que não, né? Não. Olha que interessante. Há muito pouco tempo atrás, vamos botar 20 anos, é pouquíssimo tempo atrás, você achava que psicopata era só homem. Também. Também. Porque associava que a mulher era uma coisa suave. Eu digo o seguinte, a proporção que se diz hoje é 3 homens psicopatas para uma mulher. Para mim, é 1 para 1. Ah, é? Eu acho que a gente não se habituou a identificar a psicopatia feminina, que é bem mais sutil. Do homem é mais escancarada? Do homem é mais escancarada. A gente tem que lembrar que nós somos animais. E o animal, o homem, tem testosterona. Vocês têm uma coisa que a maldade, ela tem uma coisa mais forte, tem uma força física nessa maldade. Entendi. As mulheres são mais dissimuladas. Lembra o seguinte, você lembra aqueles filmes da Idade Média? Como é que as mulheres matavam seus maridos? Veneno. Com aqueles anéisinhos, né? Que elas botavam o venenozinho. Isso é Exato. psicopatia, gente. É. Vamos lá. Apesar que a outra esquartejou o Yoki, né? Aí já é também um grau de violência física, né? Esquartejar. Olha, ali tinha que ter técnica. É. Eu não sei que curso ela fez, não, de instrumentadora. Eles faziam isso com animais, né? Eles desossavam animais. Exatamente. Tinha que ter prática para fazer aquilo. Eu primeiro que eu não faria, mas se eu fosse obrigada a fazer, eu ia dizer assim, olha, me mata, porque eu não vou conseguir. E teve outra coisa que falaram, que ela não cortou o pescoço, que normalmente é o que, para a pessoa não ficar te olhando, é a primeira coisa que corta. Não, ela começou pelos membros inferiores. Não, e aí eu fico muito preocupada, Vilela, da gente não estar glamourizando uma perversidade que é injustificável. Claro, não tem justificativa. Porque, mas eu era traída. Ok, isso vai embora. Ser atraída não tem importância, eu não quero mais. Procurar seus direitos. Né? É que nem homem que, tipo assim, mata a mulher. Porque ela me traía. Te trair, não dá mais. Vira a página, vai embora. Sabe? Resolve as coisas. Então, assim, nenhuma selvageria, perversidade pode ser justificável. Concordo. Você conversa com um pedófilo, ele fala assim, não, mas aquela criança tava com uma roupinha, né? Tava de biquíni. Ela podia estar nua. Ninguém tem o direito de abusar de uma criança. O que é isso? Entendeu? Esse discurso de justificar o injustificável está colando na nossa sociedade, no mundo. Outro dia eu vi um troço que alguém falou, tipo assim, mas o ladrão... Aí disse que alguém falou assim, não, mas o ladrão também é o trabalho dele. Ele tem família. Dias. É o trabalho dele. Eu vi isso daí. Sabe... Então, assim, vale tudo. A gente tá invertendo as coisas. Eu não tô falando, eu acho que tem gente que rouba por necessidade. Claro. Vem cá, você não pode prender uma pessoa porque roubou a margarina. Que a gente já viu acontecer isso no nosso país, né? Agora, ter direito... Não existe isso, gente. Então, assim, roubar... a gente não pode mais filmar pessoas sendo algemadas. Agora, alguém é algemado por nada? Tirando os erros de preconceito, claro, tem que fazer. Agora, o mesmo erro que a gente... o rigor com que se faz um erro tem que ser punido com o rigor que se faz um crime. Exato. Senão a gente não precisa de justiça. Aí é a justiça com as próprias mãos. A gente vai voltar... A barbárie, né? A barbárie, exatamente. Mas então... Homens e mulheres estão sujeitos a psicopatia, com certeza. Serial killer. E aqui no Brasil, a gente tem poucos casos relatados, você acha, dentro do que realmente acontece? Porque nos Estados Unidos parece que é muito mais... como fala? Tem muito mais dados, muito mais estudos, né? Muito mais dados, e tem uma coisa. Nos Estados Unidos eles lidam com isso há muito mais tempo. Eles têm códigos específicos para quem é psicopata, quer dizer, são criminosos considerados mais perigosos, têm penas bem mais elevadas, né? Aquele papo que o serial killer, no fundo, ele quer ser pego, é verdade? Ele quer... É um embate
é um embate intelectual com as Ele não quer pessoas. ser pego, ele quer brincar de te mostrar quanto você é idiota. Entendi. E ele é grandioso. Ele vai se arriscando um pouquinho mais às vezes para mostrar o quanto ele tá acima. Acima. Porque você vê isso nos filmes, né? Exatamente. O tesão, por exemplo. Às vezes ele tá na cena do crime vendo as pessoas lá Exatamente. e ele lá. Exatamente, do tipo, que medíocre. Eu tô aqui, ó. Eles têm essa sensação, né? Então, eles têm essa coisa de... Ele não quer ser pego, ele quer ver a obra dele, né? Que coisa Sendo linda. exaltado. Ele fala isso. É? Né? Eles falam isso. Tipo assim. E eles, é interessantíssimo que esse livro que se chama Tanto a Fazer, esse livro é interessantíssimo. Talvez seja o livro que mais descreve a mente de um psicopata que resolveu falar a verdade antes de morrer. Tanto a ser feito porque ele fala assim: eu matei aquela mulher, mas ela tinha uma vida tão medíocre. Nossa. Eu salvei ela da mediocridade existencial. O outro lá, matei porque ele era um idiota, um corno. Quase não sei como se fosse um favor. Exatamente. Na cabeça dele, ele está fazendo uma obra. Entendeu? É porque você vê isso em filme, né? Parece que é uma grande obra que precisa Não precisa nada. Os líderes mundiais que levaram, líderes religiosos também, que né? levaram as pessoas ao suicídio, na cabeça dele ele estava livrando aquelas pessoas da mediocridade de ser comandada feito um bando. Exato. Facilmente. E existe o termo sociopata. Uhum. O que é a diferença do psicopata? É a mesma coisa. O que acontece é que psicopata a gente usa porque foram os primeiros caras que estudaram e o último cara que fez um trabalho maravilhoso continuou usando psicopata, que é o Robert Hare, que criou uma coisa chamada checklist Hare, que é uma coisa muito bem feita, uma testagem para separar no sistema penitenciário o psicopata dos não psicopatas. Por quê? Se deixar o psicopata junto com os outros, o que acontece? O que acontece é que o psicopata faz os recuperáveis, porque assim, 25% no sistema penitenciário é psicopata, 75% não. O sistema penitenciário, se fosse feito para esses 75%, podia recuperar pessoas que são recuperáveis. Só que tem que se mistura. O que os 25% do psicopata faz? Usa esses aqui como soldadinhos. Nossa, e manipula na rebelião. Mata quem? Um desses aqui. Te tira a cabeça, joga. Literalmente. E fazem um escritório, né? Você já viu que o psicopata, no sistema penitenciário, eles fazem um escritório do crime, né? E floresce. O que floresce? O psicopata, quando é preso, ele não deprime, ele não tem nada disso. O psicopata não deprime. Não existe isso. Não tem. Não existe. Ele fica bem. E se você der conforto a ele arruma um jeito de ter conforto, né? De ter ar-condicionado, de ter lagosta dentro lá. Nossa. Ele arruma tudo. E ele vive muito bem, obrigado. Qualquer pessoa que é presa, privada da sua liberdade, que não é psicopata, definha. Exato. Psicopata não. Ele reina. É como se ele fosse um predador que entre ali a selva, ele vai ser o leão. Ele vai não tem dar empatia, um jeito. ele não tem remorso, ele não tem Nada impede ele de fazer o que ele quer. Tá? É o predador. E aí o que aconteceu? Antigamente, você lembra que todo mundo tinha uma teoria, muito da década de 60, 70, que o homem é bom, a sociedade que corrompe. Sim. Então, durante um tempo, se usou sociopata para dizer assim, não, o homem é bom. A sociedade é que vem e corrompe. Mas isso a gente não tinha essa noção, esses estudos de neuroimagem mostrando que, na realidade, eles nascem assim. Não é a sociedade que deforma eles, muito pelo contrário. Antigamente achavam que a sociedade... Por isso que se usava sociopata, como se a sociedade criasse. Não tem sociedade que cria um psicopata. Ele já nasce assim, um defeito de Existe uma sociedade que, se for tolerante com a psicopatia, faz com que ela floresça e ela tome lugares de poder. Entendi. Vamos combinar que é a maioria das sociedades que a gente tem hoje. E como você vê traços de psicopatia em criança?
A gente nunca vai usar o termo psicopatia em criança. Não? Não. Por quê? No máximo, você pode dizer que tem transtorno de conduta. Tá. Porque existe uma coisa que você tem que ter um amadurecimento cerebral mínimo para você dizer que aquele cérebro tem aquele funcionamento mesmo irreversível. Entendi. Por isso que se tem a tal da maioridade, que é diferente em vários países. Que é quando eles imaginam que o cérebro está totalmente Que tem pronto. o seu amadurecimento para dizer, não, esse cara é assim. Entendi. Né? E isso é uma discussão eterna. Por exemplo, nesse curso que a gente vai dar, tem uma aula que é menores perigosos demais. Como é que a gente faz com eles? Porque assim, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, não tem uma idade. Como assim? Não tem uma idade. Tipo assim, então o cara a partir de 18 anos, no Brasil é 18. Nos Estados Aí Unidos ele é pode 16. 16. Tem... Lá não tem na Inglaterra? Não, é assim. Como é que ele vai dizer se aquela criança vai ter uma prisão, vai ser preso, parará? Pela qualidade do crime e pela capacidade de distinguir se aquilo é uma coisa certa ou errada. Nossa. E eu acho até muito interessante essa ideia. Por quê? Isso aconteceu um crime na Inglaterra que foi o seguinte, tinha uma mãe que estava numa sorveteria com um bebezinho de colo e com o filho mais novo, de 4 aninhos. O que a mãe fez? Foi comprar o sorvete e deixou o bebê com o pequenininho. Dois garotos, um de... Não, com o de 4, tá. no bercinho, no carrinho. E a mãe foi ali no caixa voltar. Quando a mãe voltou, o garoto chegou, levaram o bebê, levaram o irmãozinho lá. Chegaram no garoto, um de 8, outro de 12, chegaram lá e pegaram. Na mão, deram no irmão e pegaram. Essa criança foi achada depois na trilha do trem, com o trem tendo passado por cima, indo tudo para todos os lados. Um bebê de 8 meses. Nossa. Isso foi um crime muito comentado na Inglaterra. Aí, na hora de julgar, como é que se julga? Exato. Esses dois. O que o juiz fez? Manda chamar um psicólogo e eu quero saber se eles têm noção do que eles fizeram. É uma coisa ruim. O psicólogo examinou eles, fez todos os testes, né? Fez os testes de personalidade, fez tudo. E chegou e perguntou, vocês sabem que fez? Por que vocês fizeram isso? A resposta dos dois, porque a gente queria ver como é que era um bebê explodir quando passava um trem em cima. Essa é a resposta verdadeira. Porque, assim, uma criança que tem uma indiferença muito grande, muito cedo, ela ainda não aprendeu que tem que ter a tal da mentira diplomática. Ah, entendi. Então, muito cedo... Não tem criança que fala, por que você fez isso? Porque me deu vontade. Depois, na adolescência, que começa aquela coisa, eu não posso dizer isso, senão aquele grupo não me aceita. Exato. A socialização traz essa mentira diplomática, social, né? Então, o que aconteceu? O juiz determinou o seguinte, bom, eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles não têm nenhum problema mental que impeça eles de saber o que é errado. Que, por exemplo, o psicótico tem, o esquizofrênico. Por que você tá me acusando de ter matado o bebê? Tipo assim, porque Deus falou comigo, se fosse um delírio. Então, foi... O que o juiz fez? Eles sabem o que é certo e errado. E o tipo de crime... dessa indiferença, dessa crueldade, somente um psicopata é capaz de fazer. Existem coisas mesmo criança. Mesmo criança. Aí eles foram, mesmo assim, o que fizeram? Eles ficaram presos, e aí eu acho que quando eles atingiram uma idade, acho que 20 anos, o juiz determinou trocar o nome para dar uma chance. Esse já foi outro juiz. Entendi. Mas eles ficam monitorados. Nossa. Entendeu? Porque veja bem, olha só, você imagina uma pessoa matar alguém, esquartejar alguém e sair com uma mala, com o corpo esquartejado. Normal? Não. O contrário disso. Então, assim, tem certas coisas que só um psicopata consegue fazer. Que você atravessa que é inimaginável. Aí o que acontece no nosso país, que eu acho que é um perigo? No Brasil, a mentira é constitucionalmente legalizada. A pessoa pode mentir sem sofrer... Não, o que ela diz? A Constituição diz.
você não é obrigado a produzir provas contra você próprio. Isso significa que quando você comete um crime muito grave, que vai a júri popular, o que os bons advogados com os seus clientes fazem? Vamos criar várias versões desse crime. A gente vê o que pega melhor para o público. Exato. E aí o que pega melhor, conta uma história romântica, conta tipo assim que ela vingou as mulheres. Entendi. Né? Porque assim, contra uma relação abusiva, ela pegou e foi mostrar o empoderamento feminino. Aí usa esses argumentos. Mas isso é manipulação. Total. Nos Estados Unidos, se você mentir, agrava a pena. Se for provado que você mentiu, você tem uma pena agravada. O que é certo, né? O que é certo. No Brasil, não, porque a Constituição diz que você não precisa. Então, você pode inventar versões. Para júri popular, isso é uma maravilha. Porque o que é o júri popular? Pessoas comuns. Você, para ser de júri popular, você tem que ter ficha limpa, você tem que ser um cara bacana, correto. Um cara bacana e correto é sensível a histórias sensíveis. Total.